Você crê na ressurreição? Depois que uma pessoa morre, ela é enterrada, o corpo se desfaz. Você acredita que esse corpo que se desfez pode voltar a funcionar novamente? A Bíblia diz que nós ressuscitaremos com o nosso corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo que não tem doença, um corpo que não tem dor e que não morre nunca mais. Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículos 51 em diante: eis aqui vos digo um mistério. Ele fala que a ressurreição é um mistério. Um mistério é o quê? Uma coisa incompreensível. Uma coisa que é um pouco difícil de entender. Mas ele tenta explicar aqui. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, ele quis dizer. Num momento, todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo tinha certeza que Cristo ia voltar antes da morte dele. Ele está dizendo aqui que quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, corpos perfeitos, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Significa que se Cristo voltar hoje, aqueles mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Um corpo incorruptível. Quer dizer o quê? Que não entra na corrupção, que não morre, que não tem mais doença, que não tem mais dor, não tem mais sofrimento. E ele continua dizendo aqui: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele está dizendo que é necessário que aquele corpo debilitado, ele tem que ficar para trás e surgir um novo corpo que é para toda a eternidade, um corpo eterno, que não é corruptível, que não se destrói, e que o que é imortal se revestirá da imortalidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E ele continua perguntando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E aí ele dá uma informação muito importante aqui. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja, o que é que nos causa a morte? É o pecado. Mas o pecado tem um poder tão grande assim? Sim. Porque o pecado destrói. O pecado significa destruição, morte. Mas o amor não, significa vida, vida eterna, vida em abundância. Mas quando nós morrermos, e nós vamos ressuscitar com um corpo então transformado. E Jesus, quando ressuscitou, ainda ficou 40 dias aqui na terra, e ele apresentava-nos para os discípulos de uma forma instantânea. Ele aparecia no meio deles. Certa vez eles estavam dentro de uma casa, fechados, reunidos,
e Jesus se apareceu no meio deles. E eles ficaram maravilhados, porque Jesus não pediu para abrir a porta. O nosso corpo vai ser assim, um corpo que passa paredes, um corpo que pode estar em qualquer lugar do universo em qualquer momento. Se você gostou dessa mensagem, pedimos que você dá aquele like. E se você compreendeu esta mensagem, procura fazer parte desta ressurreição. Procura fazer parte desse corpo incorruptível que nós vamos ter. E se você tem um parente, um amigo, uma pessoa que está interessado também nesta vida eterna, compartilhe essa mensagem com ele. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus.